Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar a respeito de paquivérias. Paquivérias, eu vou trazer para vocês em 2 vídeos novamente. Ai, meu Deus, eu falo demais! Então, vou fazer isso em 2 vídeos, tá? Vou trazer esse conteúdo e aí eu vou nomear, identificar e dar dicas de cultivo de todas as paquivérias que eu tenho aqui na minha coleção. Na primeira parte, eu tô fazendo mais ou menos em ordem alfabética para vocês, tá? Então, espero que ajude e que seja útil para vocês. Deixa o like aí para mim, tá bom? Ajuda aqui o canal a crescer e a se manter ativo. Obrigada. Vamos embora pro vídeo. Antes de mais nada, eu quero dizer a respeito do cultivo das paquivérias. Acima de tudo, gente, procurem ter um substrato extremamente drenante. Vou deixar aqui no link, nos cards e na descrição do vídeo, o substrato que eu uso, que é um substrato super drenante, tá? É importante, isso é de suma importância para quem cultiva suculentas no tempo. Atenção ao substrato no caso das paquivérias e dos paquifitons, que são as suculentas com as folhas mais gordinhas, mais suculentas que tem aqui na minha coleção, tá bom? Atenção também ao tamanho do vaso. Prefira vasos menores para cultivar paquivérias e paquifitons. Vasos que sejam de boca pequena, boca não muito larga, para evitar que entre muita água no vaso na época de chuvas excessivas. Vaso de barro, né? É uma boa pedida. Eu uso vaso impermeabilizado, mas o vaso de barro ainda assim consegue chupar mais água e manter o substrato menos úmido. As paquivérias necessitam de 6 horas de sol pelo menos, tá? Então você vai cultivar elas no sol pleno. São plantas que necessitam sim de muito sol. E por fim, é importantíssimo que vocês façam a rega de forma bem espaçada. Vocês vão ver aqui no vídeo uma planta que está bem desidratada. É interessante sim esperar às vezes, se você costuma errar na rega de plantas gordinhas, procura esperar a planta até desidratar. Ela não vai. Essa é a última dica, então, com relação ao cultivo das paquivérias. Bora ver as espécies? A primeira suculenta que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, ó. Que eu identifico aqui comigo como Paquivéria glauca. Gente, essa planta aqui, eu tenho ela há muito tempo já. Demorei para trocar o substrato do produtor. E aí ela vai morrendo, sabe? É uma planta que não gosta de ser cultivada no substrato do produtor quando é cultivada num clima muito chuvoso como o meu. Ela sente muito, tá? Aí eu consegui finalmente trocar e passei ela para esse meu vasinho de barro aqui. Porque ela é uma planta sensível mesmo a excesso de água. Agora eu coloquei ela em cima do muro ali, ó. Ah, gente, ó a cor que ela pegou por conta disso, né? Eu queria experimentar, estressar essa planta o máximo possível para ver se ela fica amarela. Igual a planta que eu vi lá na Suculovers. Mas a minha não ficou amarela, ela tá ficando rosada. Com as pontinhas assim. Então, essa aqui, eu acho, né? Porque comprei sem identificação, comprei no mercado. Essa planta, eu acho que é a Paquivéria glauca. Glauca é azul, né? Creio que seja ela. É uma das plantas comuns que a gente acha em mercado, tá? Eu acho que é ela, tá bom? Essa aqui, então, quando você comprar e vai cultivar no tempo, troca o substrato aí, porque senão ela vai morrer. Ela realmente gosta de morrer quando cultivada no tempo chuvoso, é no substrato que vem do produtor, tá? Substrato do produtor, ele não é feito para ser cultivado no tempo.
Quem cultiva suculentas no tempo, como eu, não pode manter determinadas plantas, não todas, tá? Determinadas plantas naquele tipo de substrato, porque lá são cultivados sob controle de água. Aqui no tempo não, no tempo é sol e chuva. E aí vem aquela chuvarada sem parar, como teve esse ano. Esse aqui, ó, quando é assim, essas plantas aqui não resistem, tá? A segunda que eu vou mostrar para vocês hoje é essa aqui, ó. Num outro vídeo meu, ela tava bem verdinha e agora ela tá assim. E por que ela tá assim, com essa cor mais escura, né? Ó, tem até um brotinho aqui embaixo que eu acabei de quebrar a folha. E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, gente, que eu falo. Depois que eu coloquei o toldo, essa aqui, coitada, sofreu. Por quê? Ó, olha aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Ó, o que significa isso, é? Isso é desidratação, tá, gente? E por que, Márcia, sua planta tá assim tão desidratada? Por que você não tá cuidando dela? Como eu tenho o hábito de cultivar no tempo, as suculentas, elas se beneficiam muito nessa época do ano do sereno. Só que eu coloquei o bendito toldo agora. E o toldo não deixa essa coitada tomar água do sereno, olha só. Então eu vou deixar ela agora imersa aqui um pouco na água, porque eu acho que ela tá precisando muito de água. Então eu vou deixar ela numa bacia com água para ela recuperar a hidratação. Aí depois eu coloco ela no lugar de novo, tá? E suculentas, quando são tratadas dessa forma aqui, ó, desidrata e depois dá água em abundância, elas têm uma tendência a ficar mais gordinhas, tá? Então, essa é uma coisa que é importante aí. Essa daqui eu acho que é a... como é que chama? Paquivéria bia. Também é uma planta que eu comprei sem identificação. Pode ser que ela não seja Paquivéria bia, tá? Mas eu acho que é. Parecida, pelo menos, a cor. Ó, como é que eu tô fazendo, tá vendo, ó? Coloquei a água aqui nesse baldinho. Eu vou deixar ela um tempinho aqui, por 1, 2 horas, né, Nina? A Nina deitada ali. E vou deixar ela hidratar. Se vocês estão gostando do tema do vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Esqueci de pedir no começo do vídeo, ó. Agora eu vou pedir. Agora eu vou mostrar uma que tá sendo cultivada aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é a Paquivéria calypso. Vou lá pra sombra, pra ficar mais fácil da gente enxergar a planta. Olha só, que planta linda, gente. Essa planta aqui já é uma planta um pouquinho mais difícil de achar. Ela cresce bastante. Ela é levemente pruinada. A minha ainda tá pequena, ó. Eu tinha plantado ela aqui junto com outras plantas, mas eu separei porque ela acabou pedindo um vaso maior. Ela começou a crescer, né? Então eu separei. Olha que planta linda, gente. Super delicada, né? Ela cresce mais, tá? A roseta dela deve chegar a uns 11, 12 centímetros, mais ou menos. E ela vai crescendo, crescendo, ficando alta. Como toda paquivéria, né? As paquivérias, de modo geral, elas ficam altinhas, tá? Elas crescem e vão ficando altinhas, formando arvoretinhas. Então, são plantas muito interessantes de se cultivar. Essa daqui, por exemplo, ó. Eu achei ela linda porque ela parece uma echeveria, mas ela vai crescer mais alta do que echeverias normais. Não fica achatadinha aqui embaixo, não. Eu esqueci de falar a respeito das paquivérias com relação à reprodução. Algumas reproduzem muito facilmente e outras demoram bastante para brotar, tá? Essa daqui eu ainda acho que, ó, tem uma folhinha aqui que tá brotando, ó. Eu ainda não tentei reproduzir muito essa planta. Eu vou tentar depois aumentar, né? Quero fazer um vaso bem bonito com ela, porque é uma planta realmente delicada, ó. Ela tá ficando levemente rosada agora no frio. Agora eu vou mostrar essa paquivéria aqui, ó. Eu comprei essa paquivéria como Paquivéria Chunkly. Vou deixar o nome aí na tela. Se escreve Chunkly. É um nome diferente, né? Gente, eu achei ela diferente.
da foto do site Crassulace, tá? Eu achei essa aqui, eu comprei com esse nome, tá? Mas ela não se parece muito com a da foto do site de identificação, então não tenho certeza, tá? No site tem uma planta com essa folha aqui, ó, bem maior, bem mais larga do que aquela ali. Gente, ó, essa planta aqui tá com algum problema, tá? Quando ela veio lá da Paula, ela veio linda. E a folha dela normalmente é assim, ó. Agora, depois que eu troquei ela de lugar, eu achei que era queimadura. Tudo isso era queimadura, né? Mas ela não tá voltando, ó. Eu não sei o que tá acontecendo com essa planta. Francamente, ela era assim, ó. Aí eu mudei ela de lugar, replantei ela. E aí ela começou a nascer assim. Eu fico olhando se tem ácaro, porque isso aqui tem jeito de ser queimadura de sol. Eu falei, ah, queimei a planta, né? Mas ela continua nascendo e crescendo desse jeito, ó. E não tá desidratada que nem tava a outra, tá no mesmo lugar aqui na prateleira. Eu ainda não descobri o que tá acontecendo com essa planta. Eu não sei se é ácaro, mas não tem marca de ácaro, né? Sei lá, tem alguma coisa muito estranha com essa planta aqui. Eu já passei o diatomácea nela várias vezes, tá vendo, ó? Mesmo assim, continua crescendo desse jeito esquisito. Tem alguma coisa errada aqui, ó. Bom, enfim, né? Essa aqui eu não sei a identificação. A Paula me passou essa planta sem identificação. Eu achei essa aqui mais parecida com a Chunkley do site Crassulace do que aquela ali. Essa aqui me parece mais um paquifito com glutinical e coisa assim. Mas a folha também é mais larga, né? Bom, enfim, gente. Eu comprei essa como Chunkley, tá? Essa aqui, o que aconteceu com ela? Na temporada de fungognathes, morreu assim, apodreceu o caule, que esse bendito desse mosquito faz apodrecer caule, que é uma beleza, né? Aí as larvas dele, tá? Daí então o que acontece? Depois que você tem, eu tive essa perda, eu consegui salvar só um miolinho assim, ó, e demorou horrores para enraizar e demorou horrores para brotar, rebrotar, crescer. Quando eu comprei, ela já estava assim. E aí, depois que eu perdi, ela ficou miudinha, agora voltou ao normal. Essa daqui, por conta desse ataque que eu tive de podridão de caule, eu tirei várias folhas na época e consegui muitas mudas dessa planta aqui, por folha. Ah, gente, mas demorou muito para brotar, tá? Essa aqui, por exemplo, demorou uns 6 meses para conseguir brotar, mas brotou e vingou, tá bom? Sexta suculenta, Paquivéria clavifolia. Clavifolia tem essa característica aqui, gente, ó. Ela fica bem fechadinha, as folhinhas dela ficam viradas para cima, ó. Como toda Paquivéria, ela forma estilo arvoretinha. Olha que linda, tá? A floração das paquivérias, vamos olhar? Olha que coisa mais rica. Tá vendo? É muito linda a floração dela, tá? Eu tenho essa paquivéria aqui, cultivada num outro vaso bem engraçadinho, né? Bem bonitinho. Aqui, gente. Esse aqui é um vaso de coração, ó. Ai, que bonitinho, gente. Eu tô buscando sombra aqui, tá? Pra ficar mais fácil da gente enxergar a planta. Olha que lindo que tá isso. Aqui tem 3 clavifólias, ó. Só que a Expansa fragilis já tomou conta, ó. A Expansa fragilis tem essa característica aqui que eu falo pra vocês, tá vendo? Ela vai agarrando no vaso, vai contornando o vaso e vai formando essas cascatas maravilhosas, né? E aqui do lado eu tenho a Volquense variegata.
Aí eu coloquei um mendonze e aqui do lado até tem um céu do ouro. Olha só, gente, que coisa mais rica que fica. Só que, logicamente, a clavifolha vai crescer, vai ficar alta, né? E vai ter que desmanchar esse vaso aqui, porque eu acho que não vai ficar legal muito tempo, não. Até porque eu tô precisando podar essa Volquens, que já tá passando muito aqui do tamanho ideal, proporcional a esse arranjo. Mas olha que fofura. Essa é uma plantinha também muito bonitinha. Eu não tentei reproduzir ela por folha. Eu reproduzi ela por estaquia, né? Fiz a poda apical, aquela que vocês viram primeiro. É a cabeça e essas aqui são as mudas que saíram no tronquinho, tá? Fácil propagação, eu achei. E aí eu comprei mais uma clavifolha num outro vaso, que é esse aqui, esse vaso fofinho aqui, de pandinha. Olha, vai florir também. Eu acho que eu vou fazer um teste com essas folhas da haste floral para ver se brota. Olha só. E ela tem essa brotação embaixo, tá vendo? Depois, com o tempo, eu vou fazer um vaso único também, bem grande com ela. Olha que espécie mais linda, gente. E sempre com as folhinhas voltadas para cima, tá vendo? Ó? É uma folha alongada e voltada para cima. É fácil de identificar essa planta aqui. Gente, eu vou mostrar a Dr. Cornelius. Essa daqui, também na temporada de fungo Gnats, apodreceu o caule. Eu falo temporada, né? Foi quando eu tive uma infestação terrível de fungo Gnats. Esse daqui apodreceu o caule. Ela era uma arvoreta linda já, bem formada. E aí eu perdi. Ficou só isso aqui. É uma planta super fácil de achar. Ela fica com essas pontinhas rosadas, ó. É linda essa planta. A Simone Feli, que tem uma linda dela. A minha tá assim agora. Pobrezinha, coitada. Sofreu muito realmente quando foi atacada por fungo no tronco, tá? Cornelius já é uma planta que brota muito por folha, ó. Quando aconteceu a podridão de caule, as folhas que eu consegui salvar, eu consegui fazer muito, ó. E aí eu plantei elas aqui. É uma plantinha muito fofinha, ó. Eu gosto muito dessa planta. E ela forma arvoretinhas. É uma planta muito fácil o cultivo. Só que, infelizmente, quando deu o mosquito aqui, ela apodreceu. Sétima plantinha, Paquivéria elaine. Essa daqui também é uma planta que fica muito bonita. Olha, uma folha com olho negro, ó. Tomou toda a chuva do verão. Ela estava num vaso bem pequenininho. Eu troquei ela para esse vaso agora. Esse vaso aqui, gente, é aquele vaso de quadrado normal que eu pus aí um enfeitezinho, tá? Essa planta aqui, eu não tive problemas com ela. Ah, Márcia, mas você tá vendo que tem uma folha aqui com olho negro? Ó, isso aqui é olho negro, tá? Mas não aconteceu nada com ela, não. Eu não tive problemas. Ela só perdeu folhas embaixo, dá um olho negro aqui e ali, mas ela não apodreceu o caule. Eu tava cultivando ela num vaso 9, agora ela tá num vaso 11, tá? Também, proporcionalmente, tá bom pro tamanho dela. Porque eu cultivo no tempo, então eu faço isso. Eu diminuo o tamanho do vaso. Mesmo que a planta passe do vaso, eu mantenho ela em vasos menores para que a umidade excessiva das chuvas, sabe, que vai direto, elas não apodreçam a raiz, tá? Porque seca mais rápido quando o pote é pequeno. Esse é o meu truque para essas plantas sobreviverem aqui no meu cultivo, tá? A Paquivéria. Essa aqui, gente, essa aqui, oitava Paquivéria, eu comprei como a Jocelyn Joy. A Jocelyn Joy é uma Paquivéria que é monstruosa, ou seja, ela tem vários risquinhos, a folha dela fica toda torcida e ela é levemente variegada. Quando eu comprei essa planta, ela foi vendida como Jocelyn Joy, mas, ó, ela não é monstruosa. A versão... Isso aqui, gente, é queimadura, tá? Ó. Eu falei pra vocês, ó. Algumas suculentas se queimam muito fácil. Aqui, ó, tem uma cicatriz estranha ali que pode ser ácaro, tá?
Depois eu vou passar diatomácea nela, como prevenção. Bom, vamos lá. Essa daqui eu comprei como Jocelyn Joy, só que ela não tá monstruosa. Plantas que não ficam monstruosas, ela na verdade acaba sendo então Paquivera myrtilla, que é a versão normal da Jocelyn Joy, tá? É uma planta que demorou para engrenar para mim. E aí quando ela tava bonita, eu replantei ela aqui, só que aí eu pus ela num local com mais sol, aí ela sentiu bastante, ó, queimou bastante. Aí vamos ver como é que ela vai se comportar daqui para frente. Ela tá pegando mais sol do que antes. E vamos ver se ela já está se adaptando à maior exposição solar. É uma planta que fica muito rosada, ó. Agora vamos ver se ela vai continuar com essa forma ou se ela vai se tornar monstruosa. Eu acho que ela não vai se tornar monstruosa. Talvez se eu fizer a poda, eu tenha alguma chance de nascer alguma monstruosa aqui. Essa então seria a versão reversa da Jocelyn Joy e que ela é, na verdade, denominada como mirtilo ou mirtila. Vou deixar o nome na tela para vocês. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, então, vou fazer mais uma seleção de paquivérias para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, tá bom? E eu tô lá no Instagram como Jardim da Ponto Márcia. Tchau!